Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, minha gente. Fique por dentro das principais informações que marcaram Linhares e região nesta sexta-feira. O Sim Notícias está começando e você vai ver na edição de hoje. Suspeitos de assalto em Rio Quartel são detidos pela Força Tática da Polícia Militar. Campanha de vacinação contra a gripe é estendida em todo o país. Unidade de saúde do bairro Planalto, em Linhares, vai passar a atender até às 9 da noite. Costureira de São Mateus é destaque do país como empreendedora. Confira a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E ainda, o governador Paulo Artung faz um balanço das ações do governo durante a paralisação dos caminhoneiros. A entrevista você acompanha no último bloco do Sim Notícias de hoje. E o esporte você vê com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. A polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de assaltos em Rio Quartel, interior de Linhares. A quadrilha havia acabado de assaltar um produtor rural da região. Rodrigo de Matos Eduardo e outras 4 pessoas tentaram roubar um veículo em uma propriedade da região de Baixo Quartel e conseguiram. De acordo com relatos de um morador à polícia, eles saíram com o carro roubado para rumos ignorados. Mesmo em fuga por uma estrada da região, os acusados tentaram roubar outro veículo, desta vez um Corsa de um morador que trafegava pela mesma estrada vicinal. O relato policial dá conta de que o morador percebeu tratar-se de assalto, fez uma manobra brusca e tentou fugir. O carro em que ele estava foi alvejado a tiros pelos assaltantes, porém o morador não foi ferido. Os 5 elementos só não contavam que em muitas propriedades em Baixo Quartel há câmeras de vídeo monitoramento e eles foram flagrados. A polícia foi acionada para prender os acusados, 2 menores de idade e Rodrigo de Matos Eduardo, de 28 anos. É possível ver os 5 acusados andando pelas estradas de Baixo Quartel antes de cometer os assaltos. 2 acusados conseguiram fugir de um cerco policial e até agora não foram identificados. A polícia ainda realiza buscas pela região. De acordo com testemunhas, assaltos em propriedades rurais de Baixo Quartel são comuns, só que nos últimos dias os casos tiveram considerável baixa. Os outros suspeitos do crime estão sendo procurados pela polícia. A vacinação nacional contra a gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A medida foi adotada em decorrência dos possíveis impactos da paralisação dos caminhoneiros no transporte público. Aqui no Espírito Santo, desde o início da campanha, de 23 de abril até o final da última segunda-feira, foram vacinadas 726.154 pessoas dos grupos prioritários, com meta estabelecida de 76,64%. No estado, 963.932 pessoas estão entre o público-alvo da campanha, que tem como meta imunizar pelo menos 90%, ou seja, 867 mil pessoas dessa população, conforme estabelece o cronograma do Ministério da Saúde. Bom, essa procura pela vacina está muito abaixo do esperado, né, nesse público-alvo aí até o dia 15. Então as pessoas, né, idosos, crianças, puérperas, devem procurar as unidades básicas de saúde para tomar a vacina contra a gripe. A tradicional festa da comunidade de Humaitá, interior de Linhares, está confirmada para acontecer neste final de semana. A festa começa neste sábado. A gente está confirmado aí com a 7ª festa da Associação de Moradores de Humaitá. Teve o adiamento devido à greve dos caminhoneiros aí, né? Até uma greve que eu acho justo, mas se Deus quiser agora já teve o retorno do combustível, que era a falta que todo mundo navegava.
E vamos dar sequência aí, esse final de semana festivo em nossa comunidade aí. A expectativa é grande, né? É uma festa que a gente atrai gente de Rio Bananal, Soretama, Aracruz, Mariwândia, Coatina, todas as cidades vizinhas, né? Fora o nosso interior, que é um interior bem grande, reúne um público muito grande, graças a Deus. Teremos no sábado aí a atração com André e Adriano, logo após Sander e Cauã, que vai vir aí no lugar do Procopio, que devido ao adiamento não pôde estar presente aí com a gente de novo. Meu agradecimento a ele, mas a gente entende, cada um tem seus compromissos. E no domingo a gente teremos, a partir das 2 horas, o show com a Marissa Salles. Logo em seguida o sorteio de 5 motos 0 km, às 4 horas da tarde. E assim, o encerramento do sorteio, vem o show Fabrício e seus teclados. Uma festa com uma mega estrutura montada lá para receber todos, mini parque de diversão para as crianças, comida típica e bebida à vontade lá para servir, estacionamento amplo esse ano, com estacionamento maior ainda a gente tem, com apoio dos proprietários em volta e, se Deus quiser, vão todos ser bem recebidos. Melhor referência ali às margens da rodovia que liga Linhares a Colatina. Sim, a ES 248 ali, próxima ao Humaitá, no campo de futebol de Humaitá. Estamos lá para receber vocês na 7ª festa da Associação de Moradores de Humaitá. E é hora de a gente conferir como fica o tempo neste sábado em nossa região. O sabadão será de sol forte e sem chuva. Temperaturas um pouco mais elevadas. Em Linhares, mínima de 17, máxima de 33 graus. Colatina com mínima de 16 e máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 18 e 32. E em Vitória, mínima também de 18 e máxima de 33 graus. E agora chegou a vez da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. A nossa coluna vem divulgando os avanços da neurociência para que nós tenhamos uma vida mais produtiva, mais saudável, mais longa e de mais qualidade, com dicas simples de como podemos modificar os nossos hábitos para atingir esses objetivos. Nós falamos muito sobre o córtex pré-frontal, que é a região que a gente pode modificar com estímulos adequados. Hoje, nós vamos falar sobre a parte genética, que não se modifica. Pois é, tem uma parte que ainda não se tem notícia de que a gente pode modificar. Bom, o que fazer? Entender isso já é um grande passo, porque pode nos ajudar a lidar melhor com a gente mesmo e com o próximo. Sabe aquela história do homem generoso que tenta ajudar o escorpião a atravessar o rio e aí o escorpião pica? E aí ele teima em ajudar e de novo leva uma picada. O homem poderia desistir de ajudar o escorpião, mas aí ele estaria mudando a sua natureza. Então, sabendo que a natureza do escorpião é picar e que ele pode até morrer por causa dessa picada, o homem, por ser racional, ele pode buscar um outro jeito de salvar o escorpião, porque o contrário não vai acontecer. O escorpião vai continuar picando. É preciso apenas que se tome precauções. A compaixão não pode ser impedida. Diante de atitudes de quem quer prejudicar, não mude a sua natureza, que é de colaborar. Compreensão, liberta e traz paz de espírito. Pense nisso. Muito obrigado, Maria Olímpia, pela participação. Um excelente final de semana e até sexta-feira da semana que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver. Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto vai passar a atender até às 9 horas da noite, a partir da semana que vem. É um instante só. A partir da próxima segunda-feira, a Unidade de Saúde do bairro Planalto, em Linhares, vai passar a atender os pacientes até às 9 horas da noite. Esse horário estendido, segundo a Secretaria de Saúde, é para atender a demanda espontânea. Os pacientes serão triados na classificação da urgência e emergência. Entre os serviços oferecidos aos pacientes estão consultas médicas adulto-infantil, consultas de enfermagem, curativos, nebulização, dispensação de medicamentos orais e injetáveis. Uma costureira de São Mateus é destaque em empreendedorismo no país. O exemplo dessa capixaba você vê agora na reportagem. A costureira Zenaide Alves dos Santos, de origem nordestina, que fixou residência no norte do estado, em São Mateus, permanece entre os destaques do empreendedorismo do Brasil.
A sua história tem sido contada através de várias reportagens de emissoras de TV e revistas famosas do mundo da moda. A mais recente foi divulgada na revista online RBA. Os prêmios e as homenagens que recebe para Zenaide são resultados do reconhecimento do seu trabalho. Eu fico muito honrada em poder representar São Mateus, em poder representar o Espírito Santo em todo o país e no mundo, porque eu sei que a revista, por ser online, então o mundo inteiro nesse momento está tendo acesso, e eu ver minha história sendo contada, eu creio que essa história vai trazer inspiração para outras mulheres, né, que assim como eu cuidou da casa, cuidou dos filhos e cuidou do trabalho, não deixou de ter uma renda extra, né, pôde ajudar seu esposo, e eu continuo no ramo até hoje. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande, principalmente por poder ter tido esse crescimento. Né? Às vezes as pessoas acham que crescimento é só ter dinheiro. Não. Receber honras é muito bom. Qual o conselho que você daria para quem quer começar um novo negócio, para quem quer empreender? Eu aconselho que assim, a pessoa pesquise aquilo que de fato gosta de fazer, porque não adianta entrar num ramo que não é assim, compatível com aquilo que a pessoa gosta, e fazer um investimento pequeno, vai gradativo, aos poucos vai crescendo. Né? Primeiro inicia com o que tem. Eu sempre falo, aqui o meu ramo de atividade é a máquina de costura. Então, meu primeiro investimento foi uma máquina de costura. E a partir daí foi crescendo. Né? Eu fui crescendo, tanto a empresa, por conta de conseguir comprar mais equipamentos, e crescendo em conhecimento, porque eu fui buscando conhecimento. Então, o conselho que eu falo é: busquem conhecimento, busquem capacitação e invista naquilo que gosta de fazer. Zenaide é um exemplo para quem quer realmente empreender. Mesmo com pouco dinheiro, ela buscou ajuda para ter conhecimento. Criou um canal no YouTube que está entre os 10 mais assistidos do país, com videoaulas sobre costura. Hoje a minha fonte de renda é o mercado online, praticamente. Hoje, devido a ter uma loja virtual, eu vendo os moldes, e ali a gente vê que assim, a comodidade, né? A pessoa está ali em casa, aí abre, vê uma loja online onde está vendendo, faz a pesquisa, vê se tem segurança, se é confiante, e comprar. Então, assim, direto, sem precisar ir à loja, isso é muito importante. E tem me ajudado bastante esse mercado online. Bacana, um bom exemplo aí de empreendedorismo, né? Vamos saber agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 433 a saca. Arábica 7, R$ 404. Conilon tipo 7 fechou a semana valendo R$ 323 a saca. Veja os assuntos do esporte agora com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, se não houver nenhum novo imprevisto, o Linhares Futebol Clube joga amanhã, sábado, 15 horas, contra o São Mateus, pelo Campeonato Estadual de Juniores no Campo do Vasquinho, em Interlagos. Bom, o imprevisto pode ser uma intensificação na paralisação dos caminhoneiros ou alguma dificuldade, em virtude do movimento também dos petroleiros. Por enquanto, não há nenhum impedimento. O presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi, disse que espera que os jogos do Capixabão de Juniores voltem normalmente. Adalto explica que os times perdem ritmo de jogo e mobilização em torno da competição se ela continuar suspensa. Então está na hora da bola rolar. Muito bem, Altemar, eu agradeço a participação. Até semana que vem. Depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com o governador Paulo Artung, que faz uma avaliação sobre o período da paralisação dos caminhoneiros, né, e as ações tomadas pelo governo do estado. Um instante só.
O governador Paulo Artung fez nesta sexta-feira um balanço das ações durante a paralisação dos caminhoneiros aqui no Espírito Santo. A entrevista exclusiva foi nos estúdios da Record News Espírito Santo para a jornalista Adriana Marques. Serviços essenciais foram mantidos para a população, ao contrário do que nós vimos, por exemplo, no Rio, onde parte da frota do ônibus parou. Isso só foi possível porque vocês traçaram estratégias desde o início da greve? Desde o início, primeiro, nós entendemos a complexidade desse movimento. Um movimento que tinha a cara dos caminhoneiros autônomos, e aí uma simpatia, né? Mas que tinha outras mãos empurrando o movimento, né? Os grupos privados de transportadores, interesses políticos oportunistas, os mais diversos, né? Visando a eleição desse ano. Então era um movimento complexo, nós preparamos o governo, criamos 2 comitês para acompanhar o movimento, um comitê mais de comando, que eu fazia parte, e um comitê mais operacional funcionando na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Envolvemos as nossas 2 polícias, Bombeiro Militar, a área jurídica do governo, a Procuradoria do Governo, a área de Agricultura, em função da delicadeza da área de abastecimento e assim por diante, e começamos a trabalhar. Tivemos o foco nas questões essenciais para a população. Transporte coletivo tinha que continuar funcionando 100%, as viaturas da Polícia Militar e Civil funcionando, as ambulâncias funcionando, os hospitais funcionando. Quer dizer, então nós fomos para a essencialidade, ganhamos fôlego e aí começamos a abastecer os postos de gasolina, o aeroporto de Vitória, enfim, conseguimos cuidar para minimizar o impacto desse movimento na vida dos capixabas. Agora, não tem como não dizer, mesmo com tudo que fizemos, né, isso teve um impacto muito forte na vida das pessoas, na indústria, no comércio, na agricultura do nosso estado, tanto que a federação, as federações da área empresarial já pediram, inclusive, adiamento de pagamento de impostos no nosso estado pelo impacto de paralisação que nós tivemos nas diversas atividades e na vida do nosso povo. Pois é, a Findes divulgou aí um balanço parcial de um prejuízo de 300 milhões. A Aves, né, a Associação dos Avicultores, já falou algo em torno de 50 milhões. O Estado ele estava se organizando, governador. Que impacto que essa greve, que essa paralisação dos caminhoneiros deve ter sobre a nossa economia? Assim, essa paralisação, ela impactou a economia brasileira. Nós não somos ilha, impacta a economia capixaba. Qual a nossa diferença em relação aos outros estados? É que desde o início nós estamos organizados, trabalhando com planejamento, com a precaução necessária para conviver num momento doido como esse. Nós estamos vivendo um momento doido no país, recessão econômica, crise social, crise moral de corrupção, quer dizer, uma situação extremamente complexa. Então, assim, eu posso dizer aos capixabas com tranquilidade que mesmo sendo afetado por esse movimento, nós vamos seguir em frente, seguir organizados, com as contas organizadas, seguir com a inovação das políticas sociais que nós estamos fazendo, como é o caso da Escola Viva, da Rede Cuidar, da Ocupação Social. Nós vamos seguir em frente, mas eu me preocupo muito com o nosso país. O país precisa sair dessa encrenca que o país entrou nos últimos anos. Infelizmente, o país está vivendo uma ausência de governo central e um surto é doença, um surto de populismo no Brasil, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado e abrir os olhos, porque senão nós não vamos perder só 2018. Se bobear, em 2018 nós já vamos perder 2019, 20, 21, 22, ou seja, nós vamos perder os próximos 4 anos de um futuro presidente da República. Então nós precisamos abrir os olhos, não tem soluções fáceis num quadro complicado como esse que o Brasil entrou, tem soluções certas e o Brasil precisa tomar o rumo certo e não é o rumo da demagogia, do populismo, de vender terreno na Lua ou em Marte que nós vamos resolver o nosso problema. Pois é, hoje se o senhor pegar os jornais, o senhor vai ver que várias reportagens foram divulgadas hoje falando que o presidente Michel Temer está perdendo o apoio dos governadores aliados. E o senhor, durante todo esse movimento, o senhor fez duras críticas ao governo federal. O senhor disse, inclusive, que parece que o governo está batendo cabeça. É essa mesma a posição do senhor? O senhor acredita que o governo está perdido? Né? Há muito tempo, né? Você vê que
quando teve a inauguração do aeroporto, o senhor não compareceu? Eu fiz questão de não dar um sinal trocado naquele momento, porque assim seria visto pelos capixabas e pelos brasileiros. Então, assim, o rumo não está bonito, né? Agora, nós precisamos exercer a liderança responsável e coletiva no país. Aí eu estou falando com todos os capixabas e brasileiros, né? Num vazio como esse que nós estamos vivendo de liderança no país, assim, ou os brasileiros se conscientizam do tamanho do nosso problema e exercem um ato de liderar, ou o Brasil vai ficar na mão de pescadores de águas turvas, né? Na verdade, muita gente tentou sujar a água mais ainda, né? Criar mais dificuldade, mais bagunça para poder fazer valer os seus projetos políticos nesse movimento dos caminhoneiros. Muita gente pegou carona, sabe, tentando fazer da dificuldade da população, do caos, um palanque político para esse ano. Então nós precisamos estar com os olhos muito abertos. A quadra é muito complicada, a situação do país é ruim, mas o pior, assim, é que se a gente não tomar cuidado, nós vamos viver ainda dias piores do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E a gente precisa estar alerta para isso. Governador, vamos voltar um pouquinho de novo os olhos aqui para o Estado. Vocês fizeram uma grande mobilização para garantir a chegada de insumos para os produtores, principalmente para os avicultores e para os suinocultores. Como é que está a situação hoje desses produtores? Eles já receberam esse insumo, essa ração? Já chegou? Já chegou, quer dizer, chegou e está chegando, né? Porque é transportada da Ponta de Tubarão por caminhões para Santa Maria de Jetibá, para as regiões produtoras de aves, de suínos e assim por diante. Então, tomamos uma atitude importante. Eu baixei um decreto requisitando esse farelo de soja. Nós requisitamos e simultaneamente instauramos uma mediação com as empresas. Já abriram a negociação? Abrimos a negociação foi bem sucedida, eu fiquei muito feliz, né, porque não precisou fazer o ato de requisição diretamente, acabou sendo um processo de mediação, assim, até modernizando o papel dos governos nesse tempo que nós estamos vivendo, e esse farelo de soja está sendo entregue às regiões. Ao mesmo tempo, eu conversei com a VLI é a transportadora ferroviária. Eles disponibilizaram imediatamente 40 vagões, então você tem um outro transporte de farelo de soja vindo do Brasil Central para o Espírito Santo. Então, nós estamos com esse processo normalizado. Ao mesmo tempo, o setor já mandou os seus caminhões em direção ao Brasil Central. Então, nós voltamos a uma rotina onde não falta ração nem para a produção de aves, nem para a produção de suínos nas terras capixabas, fruto desse trabalho coordenado, bem articulado e com muito diálogo, né? Nós estabelecemos o diálogo com todos os setores, inclusive com os caminhoneiros, ao longo desse processo. Governador, a gente sabe que não só os produtores de aves tiveram prejuízo, a gente sabe que a maioria dos produtores do Estado teve prejuízo. O governo estuda alguma outra ajuda nesse momento tão complicado? Sim, estamos estudando, adiar um pouco o vencimento dos impostos, para que os setores ganhem um pouquinho de fôlego para poder fazer frente ao pagamento de impostos ao Estado. Nós estamos aí estudando, o Bruno Funchal está trabalhando com a equipe, nós devemos anunciar uma medida nos próximos dias. Governador, a crise, ela expôs um problema sério que o Brasil tem, né? A gente depende demais do transporte rodoviário, né? Esse é o momento de se discutir um outro modal, por exemplo, o senhor disse aí dos vagões que estão transportando a soja, o farelo de soja. É o momento de se discutir um outro modal? Precisamos investir nisso? Claro que precisamos. O Brasil, lá na década de 50, errou o caminho, né? O Brasil tinha uma malha ferroviária muito extensa e que estava crescendo, e ele resolveu desarticular essa malha ferroviária e priorizar o transporte rodoviário, né, para cargas, para passageiros e assim por diante. Foi um equívoco,
não adianta chorar em cima de leite derramado, isso já foi. Já foi. Né? Nós precisamos corrigir. Então, aqui no Espírito Santo, quer dizer, nós do governo trabalhamos com 3 eixos nessa área. Primeiro, nós estamos buscando na renovação da Estrada de Ferro Vitória-Minas, a renovação da concessão, recursos para prolongar a Vitória-Minas em direção ao Rio de Janeiro. Exatamente. Que seria um eixo importante ferroviário, porque nos ligaria ao Sudeste, a todos os vizinhos do Sudeste, que é a região onde você tem 70% do produto do PIB brasileiro, né? De tudo que é produzido e consumido no Brasil. A segunda medida que nós estamos tomando é ampliar a nossa estrutura portuária. Trabalhamos para a dragagem e derrocagem do Porto de Vitória, que terminou, Vitória-Vila Velha, e estamos trabalhando em 2 novos portos. Um aqui em Aracruz, da Imetame, já está licenciado, e outro lá no extremo sul, o Porto Central, que também já está licenciado. Então, quer dizer, nós podemos também usar o nosso litoral. Você imagina, sai uma carga lá do norte do país, lá do nordeste do país, vai parar lá no Rio Grande do Sul, em cima de caminhões. Isso poderia ser feito, transportado, transporte de cabotagem, um litoral bom que nós temos. Nós precisamos desburocratizar o transporte marítimo para facilitar esse transporte. Então, esse é um outro eixo. E o terceiro eixo é o aeroportuário. Nós conseguimos, enfim, desenterrar a cabeça de burro do aeroporto de Vitória. Agora nós precisamos construir ali, nós já estamos negociando isso, um outro terminal de cargas para ampliar o transporte de carga aérea pelo Estado do Espírito Santo, e começamos a obra do aeroporto de Linhares, que vai ser um aeroporto regional no norte do Estado do Espírito Santo. No futuro nós queremos fazer um aeroporto regional também na região de Cachoeiro e Itapemirim. Então, assim, nós precisamos diversificar os modais de transportes para não ter uma dependência tão grande do transporte rodoviário, tanto para cargas como para passageiros. Governador, para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber do senhor o que o senhor acha que fica de lição dessa crise. Há muita coisa. Eu acho que assim, a população, quando viu o movimento, muito sensibilizado com os caminhoneiros autônomos, foi com tudo, né, apoiar. Agora tem que parar para pensar, né? Assim, parar para pensar o que apoiou, né? Porque não tinha só o movimento dos caminhoneiros autônomos, isso está escancarado hoje. O senhor acredita no lockout? Tinha um lockout dentro desse movimento, sabe? Empresários gananciosos, né, que tiraram proveito do movimento dos caminhoneiros autônomos. E tinha, sabe, movimentos políticos, né, tentando fazer do movimento um palanque para os seus interesses, para as suas ambições na eleição, no processo eleitoral desse ano. Então, eu acho que tem uma lição importante nesse movimento, que é o seguinte: precisa pensar essas coisas, né? Eu sei que o brasileiro está irritado, está sofrido, está triste com tudo que está acontecendo, mas tem que ter cuidado, porque senão abraça a coisa errada como solução para o país. A segunda lição importante é o seguinte: não existe conta que não seja direcionada para o povo. A conta vai chegar. A conta vai chegar, né? É como aquela reunião de condomínio que o cara fala assim: não, eu quero melhorar a entrada do nosso prédio, mas tem custo, vai ter que ser dividido por todos os moradores do prédio. Nós somos um grande condomínio, ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar eternamente achando que o governo vai pagar. Que governo? O governo somos nós, né? A conta é paga pelos impostos no nosso país. Então, eu acho que agora tem um debate importante, né? Ontem eu vi, vai cortar dinheiro de programas sociais, saúde, educação e assim por diante. Aí foi lá nos exportadores, os exportadores gritaram. Foi lá na turma do refrigerante, a turma gritou. Quer dizer, tem conta e a conta vai ser paga. Não tem assim, um professor de economia, eu sou economista, no curso de economia ele falava assim: não tem sanduíche grátis, né? Esse sanduíche vai ser pago pela sociedade. E aí nós precisamos amadurecer, o brasileiro precisa amadurecer, sabe? Tem muita coisa errada no Brasil, precisa ser consertado? Tem, né? Mas nós precisamos amadurecer o que é cidadania realmente, né? Nós vamos dar um benefício aqui, a sociedade vai pagar. E olha a quantidade de privilégio que já tem no país para grupos, para categorias que são pagas pela sociedade. A sociedade não se dá conta que é ela que paga isso. Então,
eu acho que pelo menos são muitas as lições, eu acho. Mas pelo menos essas duas... São muitas as lições, né? Sabe? Mas essas duas são contundentes para que a gente possa pisar num solo mais firme, mais seguro na nossa caminhada. Bom, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Você de Linhares e região, continue participando conosco, deixando sua sugestão, dica, recado na nossa página no facebook.com/tvsimlinhares. Todo o nosso conteúdo você também pode rever no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação aparece aí mais uma vez, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.